Não, Gold, tem criança que é mais esperta que isso. Peru, corta isso na gravação. Qual Achei meio delas? ofensivo essa parte que a Gold falou. O cara começa a gravar e não fala. É um filho da puta mesmo. Mas é assim que funciona todos os nossos podcasts. Vai tomar no cu, vou mutar. Fala. Cara, a pessoa, mano, não tá preparada pro podcast. Tá tudo bem, eu normalmente corto as coisas que dá ruim. Não, eu só falei pra marcar o tempo. Ah, tá. Então, começou? Faz tempo? Mentira, não faz então. tempo. Tem 2 minutos. Só que a Gold descarrilhou nos 2 minutos. Ótimo, é assim que funciona. Por mim, tudo Bom, bem. bem-vindos a mais um Faz Melhor, então. Podcast que não promete nada, entrega menos. Nossa, caramba. Estamos aqui agora hoje para falar de tema de escola. Temos o nosso querido Mini Will. E eu tô aqui de pai. A puberdade chegou mais cedo pra mim. Mas a puberdade não é o momento que você fala igual o Morty do Rick Martin. Rick. Também, mas não sei o que é puberdade na verdade. A gente ainda tá na escola, não sei se... Não, puberdade entra em escola também, mas eu queria começar pelas grades iniciais da vida, quando você é criança. Você não tem discernimento de nada, você só quer saber de brincar e você é obrigado a ir para um lugar cheio de gente igual você, que também não quer estar lá, para ouvir uma pessoa mais velha falando coisa que você não quer saber. É a parte divertida da escola. A desgraça acontece, você não tá nem aí pra nada e ainda assim se ferra por não tá nem aí pra nada, né? Mesmo não sendo responsável por muitas de suas ações nessa fase da vida. Por exemplo, eu era uma Não, criança mas... excelente. Sei lá, vamos começar por aí. Will, tu chegou na escola a primeira vez, qual foi o sentimento que lhe veio? A primeira vez, qual o sentimento que me veio? Eu acho que a primeira vez que cheguei na escola, a primeira coisa que eu pensei foi, que lugar chato. Aí eu vi o parquinho, aí eu falei, que lugar legal. Aí eu tinha que ficar sentado, ouvindo o pessoal falar que 1 mais 1 era 2, que 2 mais 2 era 3. Provavelmente eu não prestei atenção. Aí você já... Você já sabia tinha alguma noção dessas coisas na época, ou você foi zerado assim, tipo, criança pura, não conheço nada? Então, sim e não. Sim, porque o que eu sabia de cálculo era porque eu tinha que... É que quando eu ia com a minha mãe, que ela me dava o dinheiro pra eu dar o dinheiro pro padeiro me dar o pão, eu tinha que saber quanto que ele me deu de volta de dinheiro, se estava certo ou não. E... acho que é só isso. Nossa, Você conhecia números. Agora... Eita, caiu alguém. Reiniciou. A cameraman caiu. Caiu. Tudo bem, ela sabe se levantar, ela é empoderada. Ok. Eu tinha que aprender algumas coisinhas. Tá, eu não sei se tá melhor ou pior que eu. Você foi zerado pra escola? Não, aí que tá. Eu sabia número e letra. Porque eu morava... Quer dizer, morava não. Meus avós tomavam conta de mim e meu avô fazia questão de me ensinar essas coisas básicas. Sim.
Só que, tipo, eu conhecia os números, eu conhecia as letras, mas eu não sabia pra que usar eles. Sabia montar frases. Parte mística da escola, né? Que a gente não sabe fazer as coisas. E eu era uma criança já que assistia muito desenho desde o começo. Aham. Então, imagine uma criança que via na televisão os personagens fazendo aquele rabisco para dizer que estava escrevendo, aquelas linhas só ondinha, e chegando no colégio e falando: então você tem que escrever palavras, aquelas letras lá, aqueles desenhos que você via, aqueles símbolos, eles servem para você juntar eles e fazer as coisas. Não. Aí junta isso com caligrafia. Caramba. Até Nossa. hoje eu não sei escrever direito. Eu também não. Pelo menos não. Não, eu acho que tanto cursiva quanto letra de forma é um negócio complicado. Uma porque eu demoro pra escrever, a outra porque eu escrevo rápido, mas não dá pra entender direito. Mas eu acho que esse é o intuito de letra cursiva, é só ir, Ela só segue o pra você não curso. tirar a linha do papel. Nunca entendi qual é o De... conceito da letra cursiva, uai. O intuito não é todo mundo entender o que você tá querendo escrever? Não, é que tá, letra cursiva é pra você escrever rápido, pra você anotar coisa. Eu escrevia mais rápido que meus amigos de fazer letra cursiva. Aí entra aquele negócio. Provavelmente muita gente aí sabe sobre esse tipo de situação, que é você chegar no colégio lá, começar a aula, a professora vai lá e fala: vou anotar as coisas aqui. Aí ela começa a anotar. E ela faz aqueles garrancho absurdo, escreve um monte, e você não tá nem aí pro que ela tá escrevendo. Aí ela termina Uhum. de escrever a primeira parte. Aí ela vai começar a escrever a segunda. Aí você vai anotar a primeira porque antes não dá, porque ela tava na frente. É verdade. Aí enquanto você tá lá pela metade, lá pro coisa, você ainda tá escrevendo mais ou menos numa velocidade média, enquanto a professora tá rushando. Nunca imaginei que a escola é com rushar. Mas aí ela tá lá, tipo, já terminou, ela começa a apagar a primeira parte enquanto você ainda tá escrevendo. E aí a turma toda fica: não, professor, espera. Esperar o caralho, vou apagar tudo isso aqui. Ah, mas isso é coisa de professora mesmo, é normal. Não, eu entendo porque já tive que dar aula pra criança pequena e é um inferno. Você não quer estar lá. Mas eles também não querem ir. Isso que eu acho curioso de ambiente de escola. Mas eu vou mais pra frente falar a respeito. Mas ninguém quer estar na escola. Quem quer estar na Pois escola é. não quer estar na escola. A pessoa pensa que ela quer estar na escola, entendeu? Meio que a cabeça dela foi motivada e foi plantada pelos pais pra ela querer estar na escola. Eu não gosto particularmente do ambiente escolar. Eu acho que ele torna a gente um pouco. Ele regride ao mesmo tempo que progride. Eu tenho um sério problema com o ambiente É, escolar. eu acho curioso porque eu vi várias opiniões divergentes de o ensino, a escola e tudo mais. Tem gente que chega e fala, e eu chego a concordar que seria mais interessante que você fosse instigado a aprender e você tivesse, sei lá, um incentivo para aprender coisa que seria útil para tua vida. Uhum. Tipo, fazer uma educação um pouco mais voltada para aprender as coisas que você realmente vai usar. Uhum. Mas eu entendo até por outro ponto que eu já vi gente falando. Obviamente eu não tenho nenhuma referência bibliográfica para passar para vocês aqui, mas são estudos aí eu vou jogar as ideias. É. Que diz que você passar por um ambiente com repetição
e com situações mais voltadas para não vou dizer experiências ruins, mas tipo coisas que incomodam, coisas que deixam você não, experiências ruins. Elas ficam mais marcadas na sua cabeça. Então você lembra mais. E o intuito é fazer você lembrar. Uhum. Agora, por que é para fazer lembrar e não para fazer você aprender? Também não sei, cara. É um ambiente. É aquele famoso. Dá certo, mas podia ser melhor. Gambiarra, talvez. Não sei, eu tenho muito problema com ambiente que te faz, que te ensina desse jeito, sabe? Tipo, eu não consigo, eu acho que se você quer, é aquilo que tu falou, né, sobre aprendizado, eu acho que a pessoa tem que ser incentivada, né? Eu acho, dentro do ambiente escolar, que o maior problema da escola em si é que ela não te dá ela te dá conhecimento, mas não é o conhecimento necessário para a vida. Por exemplo, Eru, Hum, me diga, eu, como uma criança serelepe, nunca utilizei na minha vida a fórmula de Bhaskara para alguma coisa. Você já usou? Além de para se resolver cálculo? hum, Em uma situação prática. deixa eu pensar aqui. Olha, teve aquela vez que. Não, isso foi pra vestibular. Não, teve a outra. Não, foi cálculo pra. Hum. Hum, essa porra não serve pra nada. Então, aí que tá, né? Não serve. E esse meu maior problema com as coisas. Eu acredito, ó, uma matéria que eu acho mais relevante e ela só é citada no ensino médio: física. Cara, física realmente é Concordo. relevante. Física é relevante. Física você usa, você aprende, você estuda. Física é relevante. Mas ela é uma matéria. Ela fica tão acostumada como parente da matemática que quando a gente pega a física lá pro ensino médio, a gente não quer saber de física. Porque a gente tá com Então, trauma de matemática. tem uma coisa curiosa a respeito. É aquele negócio. A gente joga as ideias aqui. Se você acha que tá ruim, faz melhor aí que eu acredito que você tem capacidade. É o ponto. Exato. Mas, quando você é criança, teu, vamos levar isso para um negócio mais biológico, mais voltado para todos os seres vivos por aí. Quando você está na sua fase infante, você tem que desenvolver o físico e o mental. Uhum. Então, o teu cérebro ele te incentiva a ir atrás das coisas. Tanto na questão de se movimentar, gastar energia, quanto na parte de mentalidade e de curiosidade. Você ficar perguntando por que das coisas tudo. Aham. Só que aí vem aquela coisa. O ambiente escolar é o quê? É você sentado num lugar, tendo que anotar e ouvir pessoas falando de coisas que nem sempre você tem tanta curiosidade de saber. Porque aquilo não está sendo algo que você está experienciando. Aham. Então vamos pensar no seguinte negócio. Uma parada que eu acho curioso é que a gente aprende no ensino médio matemática básica. Por quê? Você tem que gastar o teu tempo para puxar uma matéria de um negócio que era para você saber quando era menor. Porque não funcionou. Aí você pensa, a criança tem curiosidade, ela quer aprender, ela quer fazer as coisas. Bota a criança para fazer aula prática. Sei lá,
Não vou falar faz a criança fazer um imposto de renda. Não vai Manda funcionar. a criança fazer imposto de renda lá, certa, confia. Mas, tipo, sei lá, faz a criança, sei lá, educação doméstica, que é um negócio que eu acho interessante. Nossa, eu acho isso incrível. Cozinhar, separar, fazer limpeza. Você aplica a matemática nessas coisas. Você precisa saber do número de quantidade, das coisas. Tipo, sei lá, não precisa chegar pra criança e falar: não, o forno ele tem que estar a não sei quantos graus para poder aquecer o negócio e você precisa de tantos gramas de não sei o que para. Não, fala só. Eu vou fazer um suco. Eu tenho 1 litro de água. Quantas maçãs eu preciso para fazer esse 1 litro de água? O suco ficar docinho, bom, gostoso. Não Não sei, ter mais água tia. do que. Não sei, tia, mas esse suco tangue aqui, ó, só jogar aqui dentro. Um pacote de suco tangue é que eu preciso. Pô, aí mas você já tá indo pros industriais, pô. Mas dá pra usar também. Até porque pozinho. Pô, eu ia falar. Não, reformulando. Até porque comida industrial feita em pó é Coisa mais de pra fácil criança. de fazer coisa com criança, com misturar e coisa pra você não precisar, sei lá, cortar uma maçã com uma faca e fazer a criança Cortar, perder um mas dedo. só fazer a criança meter o dedo, né? E fazer um suco com o dedo dela. É. Mas eu ainda. Eu acho que a criança aprender a cozinhar, separar lixo, fazer limpeza em casa. Essas coisas dá pra você ensinar na prática matemática, por exemplo, e a criança gastar energia e tá fazendo um negócio. Sinto Você falta pode de. até usar coisa mais simples, tipo, fazer o lanche, vamos montar um sanduíche, aí ensina a criança a montar um sanduíche e usa matemática. Vou fazer. Vamos guardar os brinquedos, ensina a responsabilidade junto, porque a criança faz bagunça, tem que limpar a própria bagunça. Vamos fazer um sanduíche. Calcule a massa exata para colocar dentro da sanduicheira. Calcule o tamanho Você exato da fala, forma vezes a sanduicheira, tá ligado? hoje eu tenho o Joãozinho, a Mariazinha e o Pedrinho. Eles vão ficar responsáveis para fazer o lanche da classe inteira. Caralho, que filho Vamos da puta. dar. Desculpa. Não, calma aí. Aí tá. A gente tá aqui, sei lá, tem 30 crianças na sala. Uhum. A gente tem 30 pães, 30 pães, 30. Vai 30 de cada coisa do sanduíche. Vamos dividir as tarefas. Quantos ingredientes cada um vai pegar? Aí a criança tem que ir vai vendo assim, se a gente tá em 30, cada um faz 10 sanduíches. E aí vai precisar de 10 de cada coisa. Ou sei lá, usa 2 fatias de queijo, então são 60 fatias, aí você já vai fazendo por aí. Administração. Na infância. Um sanduíche, comida. Comida é bom pra aprender as coisas. Eru. Oi. Nossa, Arrumou? tá travando. Não, tá travando horrores aqui a gravação. Eita. Acho que normalizou. É que eu tô com problema. Só um parênteses aqui, gente. Eu tô com um problema técnico. Um problema muito técnico, que é o seguinte: o OBS não tá a fim de gravar direito. E o Windows também não tá ajudando a minha vida. Então, se tiver um drop frame aqui, peço desculpas. É isso, eu concordo com tudo dito. Eu acho que o maior problema de hoje em dia é isso tá aí coisas que eu sinto que eu queria ter aprendido na escola, aprender a cozinhar, aprender a responsabilidade de arrumar as coisas. Eu queria ter tido na escola. Que é uma responsabilidade que a gente tem que aprender a ter e muitas vezes em casa não é ensinado. Aí você pergunta, mas escola é um lugar para aprender. Exato, é um lugar para adquirir conhecimento. Isso faz parte de conhecimento.
Eu acho necessário. Quantas crianças os pais não teriam dificuldade nenhuma se tivessem aprendido a limpar as coisas em casa, a organizar, a arrumar a lancheirinha, a arrumar a roupa certinho, a arrumar suas coisinhas pra ir pra aula de manhã. Mano, a minha mãe, ela sempre me ensinou isso desde pequeno. É tipo, tanto que eu eu era tão preguiçoso que eu acordava 4 da manhã, tomava banho, vestia meu uniforme, deitava no sofá e dormia. Até dar 8 horas, que é a hora da aula. Daí eu já acordava pronto. Pera, isso é preguiça? Pra mim isso aí é Não, pra mim é preguiça. planejamento. Eu tô economizando É tempo. investimento a longo prazo. Eu lembro benzinho disso. A minha mãe falava assim pra mim. Wiro, oi mamãe. Inclusive, nossa, queria tanto ter pra dar os ensinamentos da minha mãe, um dia eu vou criar Aí um dia eu vou fazer o módulo da minha mãe, tem até base já. Pra se apresentar a minha mãe. Um dia minha mãe chegou assim comigo, jovem Wiro. Aí eu, diga mamãe. Ela chegou e disse, quando você tem que acordar de manhã, tomar banho, escovar o dente, organizar sua lancheirinha, seu lanche tá pronto na geladeira. Você pega ele, bota ele no papel alumínio, bota dentro da lancheirinha, não sei se você já tomou a famosa pitula. Não, pra mim Pichula é o palhaço lá Mas do não. filme. Pitula é um refrigerante pequenininho, gordinho, parece um corotinho. Daí A gente tem algo aqui, mas era outro nome, eu esqueci agora. Ah, lembrei. Xereta. Aí parece nome de corotinho mesmo. Parece nome de bebida alcoólica. Mas aí a gente tinha pitula, aí eu pegava, guardava tudo na minha lancheira. E o da minha irmã, eu também arrumava a lancheirinha da minha irmã às vezes. Daí eu pegava e falava, então, tudo pronto. Faltou quanto tempo pra gente sair? Meia hora, vou dormir. Aí eu deitava e dormia. Daí quando eu fui morar com a minha grande vó, eu peguei, vou começar a acordar cedo, me arrumar, porque eu quero dormir bem. Aí eu acordava às 4 da manhã, arrumava minha lancheira, né, eu fazia minha lancheira, eu esquentava pão pra mim, eu fazia misto quente pra mim. Não sei como vocês chamam, né? Queijo quente. É misto quente. Não, misto quente é com presunto. É com Queijo presunto. quente Fazia então... misto quente pra mim. Aí eu pegava outro pão, passava Nutella no outro pão. Já existiam as Nutella. Na verdade era ioiô. Ainda não tinha Nutella, era ioiô. Nossa, ioiô. Eu passava ioiô no pão. Guardava na lancheirinha também. Pegava a pitula no caso. Que tinha que economizar. Botava nas lancheirinhas, fechava a lancheirinha e deixava arrumada a mochilinha lá. Sempre tava arrumada com o caderno do dia seguinte. Com os livros que eu ia usar no dia seguinte. Inclusive, pessoa que inventou de criar 17 livros pra criança levar na costa, você é um arrombado. Desculpa. Só pra expressar minha frustração aqui. Aí eu peguei, né? Pegava, botava na costa. Na costa não, botava no sofá menor. Tava de banho tomado, arrumado, pronto, preparado. Deitava na cama. Isso tudo demorava o quê? 1 horinha. Aí eu tinha até 8 horas pra dormir. Já que a aula só começava 8h30, 8 horas. E dormia. Nossa, e quando chovia era tão bom. Porque aí eu não ia pra aula. Ou eu ia, tava friozinho. Variações de costumes de vida. Daqui a pouco eu conto mesmo. E era assim, tipo... E isso eu aprendi com a minha mãe, mas eu queria ter aprendido na escola essas coisas. Pô, ia ser tão legal ter aprendido a cozinhar na escola, sabe? Eu acho muito legal. Você esfaquear... Não, tô brincando. Você aprender na escola a fazer comida, sabe? Eu realmente queria economia doméstica no Brasil. Eu não lembro se realmente já teve antigamente, mas eu ouvi por aí que tinha essas coisas antigamente e depois pararam e virou sua matéria de essas matérias clássicas que a gente tem.
Então, a escola deveria preparar a gente pra vida e ela não prepara. Ela só te entope de. A escola é tipo aquele. A escola é tipo Google, só que menos detalhado e com conhecimentos específicos gerais. Você chega lá Sim, na. Você chega lá na. Hã? Pode falar. e com testes muito ineficientes para você aplicar na É. vida. Ó, eu digo que são testes ridículos, inclusive, também. Que te menosprezam e fazem tu te sentir um merda, além de um padrão. Eu vejo a escola desse jeito. E isso eu estou falando assim de provas. Eu acho prova um sistema efetivo e falho. Eu acho efetivo porque faz sentido você medir conhecimento das pessoas para saber se elas estão aptas para fazer tal coisa, mas falho porque ela não é tipo o que você aprendeu, é o que você decorou. Então, é interessante isso aí. Eu tenho só que confirmar aqui, para Hum, não falar besteira. Na Finlândia, eu tinha visto recentemente. Na verdade, eu tinha visto já um tempo atrás, mas eu esqueci, eu lembrei de novo. Eles têm um dos melhores sistemas de. Não puxando o saco pro país, mas já dizendo. Ele tem um dos melhores sistemas de aprendizado. E os alunos só fazem uma prova final no final do ano para ver o resultado do que eles aprenderam. Eles não fazem tarefa de casa, essas coisas. uhum. Eles fazem aprendizado na prática. Faz sentido, uai. Inclusive, uma coisa que eu fiquei bolado, acho que era uma das poucas coisas na época que eu fiz escola particular que eu sinto falta e eu achava legal. Hum. Em vez de você ter uma aula de física barra química em que você recebe no papel os valores das coisas e você tem que fazer conta para chegar no resultado, era feito no laboratório. Ah, isso é legal. Isso eu sinto falta também. Isso eu nunca tive. Nunca tive. Tipo, experimento com. Claro que, obviamente, tudo bem controlado, feito da melhor maneira possível, mas. Tipo, misturar químico. Inclusive, eu lembro que um dos melhores presentes que eu já tive de Natal, na época que meus pais estavam bem de vida, foi um kit de química. Meu sonho era isso, na verdade. E, tipo, a gente aplicou isso também no colégio nessa época. Você Como fazer pensa, quando eu metafandamina? misturo tal coisa com tal reação acontece. Olha que bacana. Não era algo do tipo, vou mandar um urânio aqui, igual tinha nos brinquedos lá na época da Segunda Guerra, que, vamos brincar com urânio. Era tipo, esse líquido aqui, ele tem pigmentação amarela e esse outro aqui tem pigmentação azul. Se você misturar os dois, eles fazem uma reação química que, em vez de fazer o clássico tinta de pigmento amarelo com azul da verde, ele vai ficar laranja. E aí você vai, mas por que isso? Porque tal componente desse negócio misturado com tal componente do outro gera essa mistura. Então, isso é interessante, as pessoas aprendem. Isso é interessante, a juventude aprende isso. É uma coisa que eu acho legal, tipo, a prática é legal, tá vendo? Quantas pessoas não aprenderiam se fosse na prática qualquer coisa, sabe? Eu acho que o que me deixa mais triste é Pensa, isso. pensa numa aula, isso é que eu acho escroto. Educação física, eu odiava. Eu odeio educação física. Porque eles não ensinavam exercício e eles não. Não sei como é que tá hoje, inclusive. E eles não Uhum. faziam, tipo, questão de ensinar trabalho em equipe. Mas pensa você combinar física com a educação física, que tecnicamente os dois nomes são juntos, né? É, acertar a Você bola. pega assim, Ah, ah, é... a gente tem um grupinho aqui, tem uma rampa, tem uma bola de peso tal. Junta um grupo e vê quanto que pesa essa bola, pegar uma corda e tentar levar ela lá pra cima
ver um sistema aí do que vocês aprenderam em física que funcione para levar que quem levar primeiro ganhou. Competição, trabalho em equipe, memorizar. Ah, eu lembro que a gente usou no negócio de física sistema de polia. Que você bota lá a rodinha, vai em volta da corda, ela segura e reduz o peso pela metade. Ah, quantos que a gente vai precisar para poder puxar? Aí eu disse, não, vamos tentar empurrar. Ah, mas tem o negócio do. Sei lá, tudo bem que aí já seria uma. Ia dar um acidente horrível, mas. Ah, fricção. O, o negócio aqui, se botar algum líquido para deslizar melhor, a bola sobe melhor. Aham. Tipo, fazer uns testes malucos assim para as crianças tentar resolver problema Pois com o é. que elas aprenderam. E não simplesmente tá aqui uma prova escrita, anota tudo que você decorou. Então, é falho. É um sistema falho, cara. Tanto que a gente só vem aprender, às vezes, na prática, as coisas na faculdade, porque eles acreditam que lá é o momento de aprender na prática, porque é quando você vai ser um profissional. Tá certo? Concordo. Imagina um cirurgião que só escreveu no papel. Imagina um botânico que nunca mexeu numa planta, sabe? Só olhou pra elas no papel. Não faz sentido. Só que é a mesma coisa na escola. Tipo, quando você coloca testes práticos, a pessoa decora, ela não decora, ela grava, ela aprende. Por exemplo, uma pessoa que tá andando na rua com um telefone no ouvido vai ser roubada. Certo? Obviamente, no Sim. Brasil, ela vai ser roubada. Beleza. Essa pessoa, ela aprende com esse problema, com essa problemática. Ela aprende com essa situação e ela grava que ela não pode andar com o telefone na rua. Aí ela anda com o telefone no bolso. Ela também vai ser roubada, porque o bolso fica ali marcando. Não tem nada a ver com um problema pessoal meu, sabe? Nunca aconteceu isso comigo. Então, tipo, você vai ser roubado. E isso vai acontecendo, até que você aprende a maneira mais eficaz de se defender. E isso vale também para estudo. Você vai vendo, tendo problemáticas práticas e você vai resolvendo. Conforme você resolve, você grava. Eu acho que esse que é o maior problema, né, da escola. Ela pensa que as escolas pensam, né? O sistema de ensino acredita que se você decorar tudo, você aprendeu. Não é E assim? eu Né? acho incrível, Tanto que eu não lembro mais nada porque do. você. Hum. Hum? Eu ia dizer tanto que eu não lembro mais nada da escola. Eu também não lembro. É isso que eu ia falar. Eu acho incrível que as escolas esquecem que o ser humano tem uma coisa chamada memória seletiva. Se você não aplica, se você não usa, o cérebro vai pensar: não preciso disso, eu vou jogar fora. Então, eu tive. Ó, pra vocês terem uma noção, a matéria que mais me prendeu, foi informática. Por quê? Porque a gente tinha aula prática. Era a única aula que a gente tinha aula prática. A única aula que a gente tinha aula prática. Que era mexer no computador, explorar. Cara, pra você ter uma noção como era tão legal a aula prática, eu tinha que usar de bocejar. Eu sou criança, eu não dormi ainda. Não fiz o meu soninho da tarde. Uma coisa legal que a gente tinha, tipo, que o professor, ele levava um computador, ele levava um ou às vezes dois computadores velhos pra sala pra gente desmontar. Pra gente aprender. Nossa, eu queria muito ter feito isso. As aulas de informática foram horríveis. Cara, a gente mexia no Linux, a gente mexia no Word, a gente mexia no Windows. O professor ensinava pra gente como mexer, onde mexer, como jogar, como acessar site pesquisa, como acessar Xvideo, como mexer nas coisas. Sabe? Coisa saudável. Tá aí um grande problema incrível. É. É. Na minha época, É. já que tem um tempinho aí, de uns anos, eu só tive aula de informática no ensino fundamental. E no ensino fundamental, na época não tinha muita gente que manjava de PC. Uhum. Inclusive, a gente não tinha um professor de informática, era um professor de alguma outra matéria avulsa que manjava de alguma coisa que ela ia explicar como é que fazia aquilo. Só que era um negócio muito simples. Tipo,
Ah, vamos, professor de português, vamos mexer nesse tal de Word aí, fazer digitação. Aí ela aplicava o negócio que ela aprendeu em datilografia, ensinar a digitar. Ah, sei. Não, não era. Aí, professor, vou ensinar vocês a mudar a fonte do Word e deixar colorido. Ah, não, mas isso aí eu tive também. Não, mas era só isso. Aí quando não tinha mais o que ensinar, a aula de informática foi: larga as criança no computador, deixa aí meia hora para eles explorarem a internet. O moleque baixava um porno toda direita. Não, aí que tá, não chegava nesse nível, mas foi lá que eu aprendi Meu Deus. site de jogo em Flash, Ah, com aqueles jogos violentos que você chegava lá e... Nossa, eu nunca vou esquecer desse jogo. Tinha saudável. literal um jogo que a gente jogava na aula que era o Osama Bin Laden preso numa roda, tipo, brincando de DVD, tipo, batendo de um lado pro outro, você tinha que acertar ele com um machado. Eu jogava um que você tinha que se, entendeu? Sim, Era incrível, ó. Maravilhoso. Pois Cara, é, aí você pensa, isso, isso pra uma criança pequena não dá muito certo. 3 dias depois. Na, 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 tara, na, 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 tara, na, 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 É, tara, na, na. ótimo gancho, você puxa de outro negócio de negligência de escola que também era uma porcaria. É, não. Bullying. Bullying em escola? Ah, mano. Olha, eu não era a pessoa que sofria, mas eu também não era a pessoa que fazia, eu era a pessoa que tentava evitar. Por quê? Na minha infância, eu sempre fui uma criança muito serelepe. Eu sempre fui muito amigo de todas. Pra quem já viu Comissão, né? Comissão, eu adoro falar Comissão. Quem já viu Comissão, que é aquele anime da garotinha que tem dificuldade de se comunicar, ela tem. Vocês conhecem o personagem icônico da série, que é o Najime, que é o. O A, O, E. A pessoa que se identifica como Najime. Tem o Najime. Eu era basicamente o Najime. Will, você era uma menina e um menino ao mesmo tempo e que ninguém sabia dizer? Talvez. Teve esses momentos. Mas acho que O isso foi mais depois. pessoal diz que eu sou meio andrógeno às vezes, quando olha pra. Quando olha pra minha cara de alguns Mas tu anos. não parece robô. Não, eu sou androide, eu sou androide. Segundo a Mama Cookie, eu fiquei bem andrógeno no traço da Mama Cookie. É verdade. Depois eu mostro pra vocês como eu era antes. Então, tipo, essa. Como eu era essa pessoa, dificilmente as pessoas se brigavam comigo. Porque, por exemplo, quando eu chegava lá, digamos, querem me perturbar, né? Quando o pessoal vinha me. Odeio ser criança, sentir sono. Quando o pessoal vinha me perturbar, eu falava assim, ó. Falava exatamente com essa carinha aqui. Vem? Vem. Eu conheço o terceirão. Eu conheço o terceirão. Mexe comigo pra tu ver. Mexe. Ou tu ia pro modo da ameaça. Tava imaginando, não. Ele era amigo de todo mundo. Quem que ia querer bater nele? Quem querer brigar? Ele era... Mexe comigo pra tu ver. Eu vou mandar te quebrar na porrada, hein? Eu era um amorzinho. Era só não mexer comigo. Daí, como eu era assim, eu era amigo de todo mundo, mas muita gente sofria bullying. E bullying sério, às vezes. Tipo, onde eu estudei numa escola só que eu vi 2 casos de bullying sério. Nas outras era só coisa besta, sabe? Coisa que. Desculpa, gente. Desculpa se pra alguém é extremamente ofensivo falar isso. Todo o bullying é errado, cada um tem o peso. Pra mim, não tinha tanto peso. Por quê? Porque eu era meio. Eu era gordinho. Então vocês sabem como funciona o bullying quem é gordinho, né?
Funciona mais ou menos assim. Ah lá, gordo, saco de areia. A gente, na minha época, era chacota, não era bullying, né? Aí eu aprendi que se eu me zoasse também, eles perdiam munição. Aí eles E aí falavam... nasceu Ah, o Pagliatti. mano... Era incrível, Eru. Ele chegava e assim, kkk, essa tua blusa gigante aí, mano, veio de paraquedas. Eu falava, sim. Foi até bem fácil chegar aqui. A tua mãe me emprestou. Oh, Aí eles não sabiam o que falar, ficavam putos, tentavam partir pra agressão física, só que não dava certo comigo, eu era alto. E eu conheci o terceirão. Então, bullying nunca se criou comigo, e eu sempre tentei ajudar a evitar bullying. Mas teve um caso de uma amiga minha muito séria, onde o bullying já passava pra assédio. E o problema disso é que é o seguinte... Era relatado pra escola, mas por serem menores, nunca era feito nada. E o problema disso, isso é sério, gente. Se você sofre ou conhece alguém que tá sofrendo disso, denuncie. Sem meme, fala pra sua mãe, pro seu pai, pra eles fazer alguma coisa. Se eles não quiser fazer nada, fala pra diretor. Se eles não quiser fazer nada, fala pra uma autoridade competente. E eu digo uma autoridade competente porque eu não falei pra... Falaram pra mim, eu acionei a diretora não fez nada. Eu cheguei na minha mãe e falei: mãe, tá acontecendo isso aqui com a minha amiga, mãe. E minha mãe foi lá na escola e falou que ia abrir ali uma denúncia se não resolvesse nada. Foi resolvido, que bom. Mas é sério essa questão do bullying. Eu sofri pouquíssimo bullying, mas não é porque eu sofri pouco bullying que eu não sei como é sentir isso. E você? Sofreu algum bullying? nossa, aí você vai. Agora a gente vai descer nos níveis desse iceberg da vida. É. Enquanto eu não contei que eu quase matei alguém, tá tudo certo. Bom, eu quase morri, então acho que tamo papa. E foi o Hero que eu quase matei. Não, eu já falei, eu não sei se eu iria ser seu amigo no colégio, não. Droga. Mas, vamos lá. Eu acho curioso como a infância imita a vida adulta. E a gente tem as famosas divisões, os grupos, as panelinhas, a politicagem da infância. Uhum. Aquela coisa que, segundo o Will, ele achava que só acontecia em filme, mas não. Você realmente tinha o grupinho das menininhas bonitinhas que os meninos babavam ovo. Você tinha o grupinho dos caras mais fortinho, mais ameaçador, que normalmente tinha algum problema familiar, mas escondia Oh, e tentava aparecer o ô, fodona no colégio. Hero, deixa eu só fazer um parênteses rapidinho. Ah, Essa questão das meninas bonitinhas é que eu acho que na minha escola só tinha tribufu, mano. Porque não é possível, não tinha. Essas adolescentes de hoje, na minha época, não era nada assim, não. Por isso que eu digo que não tinha menina bonita na minha escola. o bonitinho que eu falo era só não parecer um cara. Ah, não, mas aí tudo bem, né? Os caras babavam ovo nas meninas que era funkeira na época da escola. Não, no meu não, era tipo, qualquer menina que exibisse um traço feminino já entrava por. Caralho, mano, adolescente é foda, né? Não tô falando de adolescente, tô falando de criança. Caralho, criança é foda, né, mano? Eu, É eu aquela achava a coisa menina de. nojenta, dependendo da minha idade de criança. Ah, eu não sei se. Isso que eu acho curioso, eu não sei se é preconceito. Mas é aquela coisa, não tem nenhum intuito maior, mais. É aquela coisa mais infantil de tipo. Ah, ela é bonitinha, a gente vai ser casalzinho e por aí vai. Daí ela me agride, né? Pois é, aí. Não que isso tenha acontecido comigo. Eu nem tentei, pra ser mais exato. Hum, É. Aí tá, aí você tem lá os caras, as mina e.
E aí você tem os alunos, entre aspas, normais, que são, entre aspas, o bando, o rebanho que segue os Desfigurante. mais elite. E aí você tem os excluídos, que é os moleques que não se encaixa no padrão. Na época, ser nerd não era uma coisa legal ainda. E as menininhas mais estudiosas, comportadinha, que só que queria ir pra escola pra estudar, que é um negócio que eu acho incrível até hoje. Inclusive, Essas. eu não vou esquecer de. Hã? Não, pode falar. Pode falar. Ah, tá. Não, eu só não vou esquecer de uma mina que ela passou a infância dela, tipo, acompanhei. É, ela, por causa que era tudo mesma cidade pequena, todo mundo se conhecia. Eu acompanhei o desenvolvimento dela até a época da faculdade, ela mirava alto, ela estudou pra caramba. E aí veio aquela questão famosa do. Não adianta você ter conhecimento se você não tem contatos. Então ela não conseguiu chegar onde ela queria. Esse é o problema. Pois é, e ela perdeu grande parte da experiência de você ter na infância por conta de só estudar. Isso é sério, isso é um problema até sério, né? Tipo, você estuda, se mata pra ter alguma coisa. Você não consegue aquela coisa porque você não tem contato. Pois é. É complicado. Mas voltando para a questão hierarquia social que já Uhum. começa na infância, aí entrava em pontos, né? Pelo menos na minha primeira escola. Era escola de freira. A gente não tinha os molequinhos e as menininhas ricas, então quem se sobressaía lá normalmente era o negócio que eu falei, menina ligeiramente mais bonita e o mais feminina, assim, mais padrãozinha. E o moleque mais forte, mais bom no esporte, que tinha força pra poder Nossa, mano. esmirilhar o resto da galera Isso pra solto. mim é muito coisa de escola americana. Não entra na minha cabeça. Ai. Pois é. Aí nessa época, se você saía um pouco do padrão, eles não vinham te bater, eles não vinham te zoar, que era criança pequena. O que eles faziam era te excluir. Isso dói Aí mais que eu uma junto com. porrada. Hum? Isso dói mais que uma porrada. Pois é. Aí eu mais um outro moleque lá, tinha também mais umas menininhas, mas as menininhas estavam focadas nos estudos, não se Aham. importava tanto com isso. Mas aí tinha eu e mais um outro moleque lá, que a gente entrou no grupo dos excluídos, e aí era só nós. E era tipo, vivia de boa até, mesmo excluído pelo resto da turma. Mas o foda era quando um faltava e o outro ficava sozinho a aula, o dia inteiro. Não tinha ninguém pra brincar, não tinha ninguém pra conversar, ficava só no canto. Eu perdi meu Acho que amigo. foi aí que eu comecei a desenvolver minhas práticas de desenho, porque aí ficava rabiscando quando eu não tinha nada pra fazer. Eu perdi meu irmão. Não está mais. Aí beleza. Depois, o ensino fundamental, aquela parte mais quinta série da vida, que todo mundo conhece. Aham. Eu fui pro colégio. O colégio de Freira foi comprado por um outro colégio, de uma rede de colégios aí famosa que não vou citar nome, que era colégio elite particular. Uhum. Por sorte, nessa época meus pais estavam mais bem de vida, então eu fui pro colégio e eu fiquei lá os 4 anos naquela situação. Ali já mudou um pouco o grau da divisão. O moleque que batia mais nos outros, ele era tratado como indigente. Quem era mais rico
e conseguia pagar o negócio, era o elite. E aí já começava as minas se formando na questão física e aí virou aquela coisa mais padrão americano da menina mais bonita. É, colégio particular é basicamente colégio americano. Ero, Ah, I am die, thank you forever. Ah, perdi mais um filho, vou ter que fazer outro. Bom, prosseguindo aqui, gente. nossa. Aí nessa época já era separado em o cara elite, quem ele não gostasse, ele mandava o cara brigão ir atrás e meter porrada. Nessa época, eu não sofria o bullying do cara elite. Tanto que eu já vi imagens horrores que ficaram na minha mente de moleque que tretava com o cara elite, chegava os outros lá, prendia ele e enchia de porrada. E tacava no lixo. Fuck, mano, que escola é essa, cara? Pois é. Aí é aquele negócio, o pai tá pagando, se alguém vem reclamar, o pai tem razão. O colégio só aceita. Então, quem paga mais tem mais razão. Se fosse numa escola pública, isso aí alguém tinha tomado 2 facadas no bucho e tava internado. Pois é. Aí, o meu único problema é eu fiz amizade com um moleque rico. Rico, entre aspas. A mãe dele tinha uma escola de informática e foi tipo tudo à base de interesse. Só que aí, criança rica tem problema porque com os pais, porque pai é ocupado, tem que fazer dinheiro e negligência. Tem que fazer dinheiro e Aí, fez filho. aí moleque fazia bullying comigo. Então, basicamente, eu virei capacho nessa época. E eu não podia fazer amizade com os excluídos, porque ele não queria que eu fizesse amizade com os excluídos, senão ele ia mandar a galera vir me bater. Uhum. Então, basicamente, eu virei subalterno de um outro moleque. Até fechar o ano e aí eu saí. Inclusive, esse moleque, por conta dos problemas dele, quando a gente ia fazer Olha, junto com essa situação lá que eu contei no outro episódio aí, que ele ficou puto com alguma coisa da vida dele do nada, eu tava ali, ele quis descontar raiva em mim, queria enfiar uma faca na minha garganta. Faca não, tesoura. A gente tava Amizade. fazendo trabalho de cartolina, aqueles negócios clássicos. Aqueles negócio clássico, né? Do nada virar órfão, o cara tentando te esfaquear com a tesoura. Pois é. Mas chegou, consegui me segurar pra não levar o negócio, aí apareceu outras pessoas, aí ele viu e fingiu que nada aconteceu. Inclusive ele tinha mania de fazer besteira e botar culpa em mim. Não, tá tudo bem aqui, ó. Quase que eu enfio essa tesoura aqui na jugular dele, mas, pô, tranquilo, é brincadeira de criança. Pois é. E os adultos lá não queriam saber. Minha mãe, ela tinha medo de me deixar ir na casa desse moleque, justamente porque ela via o comportamento dele, não queria, mas eu falava, não, eu tenho que ir, mãe, ele é meu amigo, eu gosto dele. Aí, ó, outro problema das amizades tóxicas que você nutre. Pois é. De infância é isso, viu? Aí chegou o ensino médio, aí já era tudo dedo no cu e gritaria, o pessoal só pensava, tem que passar no vestibular, foda-se, vou colar tudo. Aí criou o clima de união da classe. Eu nunca experienciei aquilo antes. Não, a gente não quer saber de estudar, a gente só quer saber de curtir e meter o louco. Mas a gente precisa saber das coisas para poder passar e terminar o colégio. O que a gente faz? Cada um decorava um pouco de cada matéria e na hora de fazer a prova a gente colava em grupo a sala inteira. Fazia todos os métodos Nossa, isso me lembra uma coisa. de coisa. Aí ensino médio passou tipo voando. Foi um tempo mais tranquilo pra mim nessa questão de bullying. Tinha as pequenas zoeiras de, tipo, eu simplesmente só não gostar, mas, tipo, não queria tretar nada, então
Era basicamente aluno versus professor nessa época. Professor querendo dar aula, aluno não querendo saber de nada, todo mundo desrespeitando. E todo mundo passando por conta de cola. E professor não podendo fazer nada porque a diretoria falava, não, a gente tem que ganhar mérito por aluno passando no vestibular, passa eles aí. É, né? Eu lembro eu não vou esquecer isso. Matéria de biologia, terceiro ano, fiquei pra recuperação por 0,4 pontos. Fui lá fazer. O professor chegou pra mim e falou, cara, 0,4? Tem problema não, eu te passo, vai embora. Aí nem fiz a prova. Eu queria ter professor assim, hein? Mas o Will, que feio. Não, foda-se, eu quero. Queria passar. Aí, já que eu cheguei nesse ponto, como é que era a tua interação com seus professores? Ah, dos meus professores? É. A minha interação com os professores era de boa até. Tipo, a maioria dos professores gostavam de mim. Eu não era uma pessoa desagradável. Por assim dizer, tipo... Pelo contrário, eu era o cara que, por exemplo, o professor, sei lá, precisa... o professor que levava data show, né? O projetor pros mais novos. O professor que levava data show pra sala, era eu que configurava, era eu que ajudava a arrumar, era eu que ajudava quando precisava. Só que eu tenho um... É que assim, gente... Eu tenho um problema, não sei se dá pra chamar isso de problema, que é quando as pessoas de fora precisam de mim, eu tô extremamente útil pra elas. Quando sou eu que preciso de mim, eu tá com foda-se pra mim. Até a primeira parte não era um problema, a segunda meio que... Então, daí que acontecia, tipo, as tias da cantina eu ajudava a jogar lixo fora e tal. E o pessoal falava que era puxa-saco, mas não era esse puxa-saco, era porque eu realmente gostava de ajudar. Elas eram tão legais comigo, não dava vontade de ajudar de volta, pra mim dava. E os professores eram a Ok, mesma coisa. Você pegou o título sem querer de queridinho do professor. Não, então, sempre peguei esse título, né, a maioria das vezes. E não é porque, tipo, por exemplo, tinha matemática. Foda-se, eu odiava matemática. O professor de matemática não gostava de mim e eu não gostava dele. Era o único professor que eu não gostava de mim. E porque eu não gostava dele, porque ele era ruim de ensinar, era horrível, ele não explicava, ele só chegava bêbado e botava a cara na mesa. E eu não tô nem dizendo da parte dele chegar bêbado, ele chegava bêbado mesmo. Então, É um negócio que eu nunca enfrentei professor bêbado. A escola Quer pública é o dizer, que mais até tem. a faculdade, mas é normal. Na faculdade Às você vezes eu vai ia bêbado bêbado. pra sala. Exatamente. Mas então, tipo, eu me dava muito bem com os professores, né? O meu maior problema eram alguns alunos em específico. Eu sempre fui um tipo de pessoa que não aceita muito desaforo. Uhum. Eu não gosto quando pessoas são cruéis e ruins umas com as outras. E isso me envolve, tá? Quando são comigo, principalmente. Então, com os professores eu me dava muito bem. Mas a partir do momento que desrespeitavam os professores, eu também ficava puto, porque o cara não tem... A minha mãe me ensinou desde pequeno. Não é nem meme, mãe, eu amo você, mãe. Minha mãe sempre me ensinou que existe uma certa posição entre as pessoas. Então existe a pessoa que cumpre regras e a pessoa que faz as regras. E que meu ódio deveria vir pra quem faz as regras, não pra quem cumpre as regras. Entende meu ponto? Eu entendo, mas devido à minha situação no ensino médio, não tinha regras. Não, então. O direcionado era pra quem provocava os outros. Não, então, tipo, por exemplo, a gente vai numa loja, tem um cara que tá te perturbando pra você levar a garantia estendida. Isso é porque eu já trabalhei com isso. Você não tem por que ficar com raiva dele. Infelizmente é o trabalho dele. Ele também não quer oferecer pra você. Ele não tá afim de te convencer. Você não é especial. Ele não quer vender pra você aquilo. Mas ele precisa, porque ele tá sendo pago pra isso. E se ele não bater a meta dele fazendo isso, vão jogar ele na rua e ele vai ficar desempregado. Então, nesse caso, quem que é o problema de tudo? É quem tá mandando ele fazer isso, ameaçando ele de perder o emprego? Ou é ele que tá te forçando? Tá te forçando não, porque eles não forçam, né? Mas tá tentando te induzir a comprar. Já que é o trabalho dele, ele tá sendo pago pra isso, ele precisa sustentar uma família de 3 pessoas. Isso, então, né? Pra você ver, né? Na vida quase não tem vilões. Quase. Porque os vilões são os chefes do capitalismo. Mas enfim.
Então, tipo, eu me dava muito bem com meus professores. E quando desrespeitavam eles, eu ficava puto. Aí vem a parte que eu falei. Eu sempre me dei muito bem. E teve uma vez em específico que a gente tinha uma professora que ela era muito bonita. Ela realmente era muito bonita. Ela era novinha, sabe? Tipo, ela deveria ter Lembrei seus de coisas mais 20, seus 22 anos. Ela era nossa professora de artes. Ela era linda. Ela era a beautiful. E aí, um dos moleques da minha sala, a gente devia ter aqui uns... Ixi, acho que a gente devia ter uns 10 anos, eu acho. Caramba, 10 anos, mano. Um dos moleques da minha sala mandou um: Ô professora gostosa, eu quero nude teu. Não era nude, mas eu quero tipo foto tua, sabe? 10 Caramba, anos. 10 anos, cara. Mal tinha GIF. Mentira, tinha não tinha GIF. isso na minha época, não. Tinha sim, era. Não, é porque nosso professor era tudo dinossauro. Ah, sim. Daí ela não entendeu, aí ele foi lá, ficou fazendo sacanagem atrás dela, enquanto ela tava copiando. Vai parecer, é até engraçado eu contar isso, porque hoje eu percebo como eu fui besta. Podia estar deixado, foda-se. Aí eu falei pro meu primo que estudava comigo na época, eu falei pra ele: ô, Juca, vamos lá, Juca. Vamos. Ele tá fazendo coisa pro. A professora, mó bonita a professora, mano. O cara tá avacalhando ela. Se ela fosse feia, tudo bem. Discernimento infantil é incrível. Aí eu falei assim, eu falei isso pra ele, aí ele falou: não, verdade, a gente foi lá, não sei o que, o moleque lutava, o moleque era meio japa e ele lutava karatê. Estereótipo, sim, desculpa, gente, mas é porque era engraçado pensar nisso agora. Ele lutava karatê, né? Mas meu primo também lutava karatê. Aí Eita. eu pensei que ia rolar mó luta com Gifu, sabe? Daí meu primo chegou lá e pá, já foi logo tocando o socão na costa dele, a minha professora virou. Aí eu falei: bate nele pra tu ver que eu te arreio também, mano. Aí ele olhou assim, não sei o que. Eu sei que nisso ele deu um chute no queixo do meu primo tombou no chão. Aí eu olhei esse bebê no chão e falei: pronto, ele matou meu primo. Aí, disso que ele bateu, eu fiquei com tanta raiva, eu fui pra cima dele, mas a professora falou: não, vai parar com essa briga aqui, não sei o que, não sei o que. Aí eu parei porque ela disse pra parar, né? Quando eu olhei pra ela, quando ela disse pra parar, eu: não, mas professora, quando eu virei pra ele, eu tomei um soco no nariz. É. Cara, isso me deixou com tanta raiva. Que aí chega a parte de quase matei alguém na escola. Que aí ela foi levar a gente pra diretoria. Na escada, quando a gente tava... Porque, tipo, era uma escadinha, sabe? Assim, que a gente vai descendo. Aí a gente tava descendo... Ela tava com nós dois, né? Descendo um do lado do outro. Daí ele pegou... Aí ela falou assim: vocês vão um do lado do outro. E aí vocês que briguem. Aí não sei o que, quando a gente tava descendo... Aí ele mandou um... Cara, é uma frase que eu nunca esqueço. Ele mandou um... Ele olhou pra mim, ele virou pra mim. Ele fez uma... Ele cruzou a sobrancelha, sorriu e falou assim: ah, tanto faz mesmo, foda-se e tal. Ele não falou foda-se, sabe? Tanto faz e tal, não me importa isso. E aliás, ele chegou perto assim de mim: eu comi tua mãe. Eu peguei ele e joguei ele da escada. Eu acho que em 3 anos o repertório de uma criança vai aumentar muito. Você acha incrível o meu negócio de louco escola americana, mas os moleques... Eu tinha 10 anos, cara. Não foi 3 anos, foi 10 anos. 10 anos de idade, isso. Não, eu falo 3 anos de diferença entre Tá. a gente. Aí eu peguei e joguei ele da escada. Cara, eu não sei se vocês já sentiram um misto de satisfação com arrependimento, que vem primeiro o arrependimento, mas depois bate satisfação. Não, você vê arrependimento até você perceber que não aconteceu nada tão grave. Ah não, o braço dele deslocou. Nada tão grave. Nada tão grave, se tivesse quebrado ia ser pior. Pois é, Cara, deslocar é só botar de volta. Você pergunta, mas o que aconteceu? Quando ele falou isso, eu literal olhei pra professora, sabe? Eu virei pra olhar pra professora, só que aí eu botei a mão na costa dele e empurrei ele, né? Ele desceu a escada abaixo.
Aí lá vai ele, pá, 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 pá. Aí a professora olha assim, ué, aí eu... Escorregou. Tá liso o chão. Foi sem querer. Eu mandei essas 3 frases. No final eu mandei foi sem querer. Aí eu fiquei calado. Aí ele terminou de rebimbar lá no chão, né? Ai, 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 ele me matou, ele me matou. Eu fiquei olhando pra ele lá. Aí eu fui chamado pra diretoria. Aí eu falei o que ele falou. A minha mãe olhou assim pra mim, ele te bateu? Lá na frente da diretora. Ela falou assim, ele te bateu? Eu falei, me bateu. Aí ela olhou pra diretora, então ele tá fazendo tudo como eu mandei. Eu acho incrível a diferença das coisas. Cara, é que a minha mãe sempre falou pra mim, meu filho, nunca bate em alguém, mas se bater em você, você revida. Então, tipo, como ele me agrediu a primeira vez, eu ainda tava, na minha cabeça, eu ainda tinha crédito. Era o crédito não gasto, sabe? Eu tinha ainda aquela moeda de agressão que eu não tava faltando. Quando ele falou aquilo pra mim, ele ativou uma parte do meu cérebro que automaticamente ativou o instinto de ódio que eu tenho. Aí acho que foi escada abaixo. Aí a mãe dele quis que eu fosse expulso, quis que não sei o quê. Aí eu falei, né, pra mamãe, mãe, ô mãe, ele fez isso, ele falou isso, não sei o quê. E minha mãe falou, então você tá certo, não se preocupe. Eu falei, então tá bom. Só nunca mais jogue alguém da escada, bata quando descer da escada. Eu, tá bom. E a mãe sempre... É um bom conselho. A minha mãe sempre me ensinou. Agrida, mas agrida com consciência. É que a minha mãe sempre me ensinou a me defender. Se for me bater, eu vou apanhar. Ainda mais que o cara... Se o cara não tiver armado, eu tenho chance de dar um soco nele, eu vou bater, uai. Certo, eu sei lá. Tanto que depois disso, eu fiquei com fama de valentão, mas eu era um cara mó docinho, sabe? Tipo, eu era mó gente boa. Era uma criança mó chuchu. Eu só apanhava pras meninas, porque naquela época eu não sabia que isso era bom. Tô zoando, não é bom não. Não apanha. Eu achando que você ia puxar outra coisa, mas... Não. Eu acho que é melhor. É melhor assim. Não, mas a época de namorico da escola também era legal, não vou mentir. Eu acho que... É porque, assim, de escola eu tenho algumas histórias, como, por exemplo, a vez que... Por exemplo, ó. Eu vou contar uma história que pra mim é constrangedora, mas é porque ela é fofinha. Eu acho fofo. Mas eu sou extremamente... Tem esses momentos também. É que eu sou constrangido com essa história, cara. Sei lá, eu fico com vergonha. Porque quando eu olho assim, digamos, voltei lá nessa data, tô me olhando fazer tudo o que aconteceu. Fala, puta merda, cara, como tu é. Ai, que vergonha. Exato. Era uma festa de São João, né? Todo mundo tava lá na minha quadrilha, só não sei o que lá, pra todo mundo sambando lá e tal, sambando, dançando, sei lá, carimbó, sei lá, carnaval, não sei. E lá estava eu, jovem Uiro, trajado a rigor, como um verdadeiro dançarino da quadrilha. E tinha, eu até ia dizer que aquela hora que falou, eu ia dizer as inteligentes são meu ponto fraco na época da escola, que realmente eram, cara. É que as gurias inteligentes eram muito espertas, sabe? Tipo, e me impressionava a quantidade de coisas que elas conseguiam fazer. Sério, não tô nem zoando. Nada me deixava mais perplexo que um 10 numa prova. Porque pra mim era uma capacidade impossível de tirar, sabe? Pra mim, eu olhava assim... Cara, como é que ela tira 10, mano? Eu olhava assim pro meu caderno. Cara, eu não tiro nem 9, nem 8, nem 7. Eu tô tirando 6, mano. Como é que ela consegue, cara? Que pessoa incrível. Eu queria só puxar um parênteses assim, pra bater a curiosidade. Qual foi a tua pior nota? Sem contar zerar por falta de alguma coisa. Minha pior nota? De todas as séries? 4,5. Que eu lembro... Mais inteligente que eu.
que eu lembro foi 4,5 e foi por matemática, inclusive. Não, eu era safo na hora de colar. Ah, tá. Eu só comecei a colar no ensino médio. Não, eu colava nas de matemática, as outras dava pra decorar. Eu sempre gostei de matéria decorativa. Mas aí, voltando. Daí estava lá eu dançando, sambando, porque eu fui obrigado. Inclusive, a professora de dança era muito bonita. E eu dancei com ela. Os guris ficaram com inveja de mim. Até hoje eu conto vitória disso. Não tinha pá pra mim. Fiquei mó triste que a pessoa queria dançar, não queria dançar comigo. Ou pelo menos eu pensava isso. Mas enfim. Daí estava lá Jovem Wiro no auge da toda a sua pomposidade dos seus 13 anos? 13 aninhos, eu acho. Ou menos, não lembro ao certo, mas eu acho que foi menos. Estava lá eu, Jovem Wiro, tal, correndo pro lado e pro outro, depois de beber sem querer cerveja, porque ninguém me falou que numa lata de Guaraná tinha cerveja. Tava correndo pro lado e pro outro pra ver se eu procurava bombons, e tinha uma barraquinha de vendendo bombom lá dentro da... Era tipo... como é que a gente chama aqueles lugares que são separados? É tipo clube, sabe? Sabe clube, parque aquático? Sei. Então, é tipo isso, que a escola tinha reservado pra... Eu estudei em escola particular só nessa época da minha vida. E esse clubezinho ele não era grande, mas era o suficiente pra uma festa de criança. Aí, né? Tava lá eu correndo pro lado e pro outro, correndo pro lado e pro outro. Aí tinha uma jovem que... Nossa, eu olhava assim ela, eu falava, nossa, ela é tão linda, tira tantos 10. E sim, eu pensava nisso. Eu realmente... Acho que as palavras que ecoaram na cabeça da minha mãe quando ela disse namore alguém inteligente. Pode ser. Daí eu ficava tipo assim, nossa, tão linda, tão bela, tão charmosa. E tal, parece a Chapeuzinho do filme lá, Deu a Louca na Chapeuzinho. Sim, eu tinha essa comparação. Na minha cabeça, a Chapeuzinho do Deu a Louca Chapeuzinho era minha crush quando eu vi o filme pela primeira vez. Justo, temos que ter um tema desses crushes da infância. Se for crush da infância, eu tinha crush na amiga da minha... na mãe da minha amiga, tempos atrás da minha infância. Mas enfim, histórias para depois. Então, tipo, aí eu falei assim, nossa, tal. Olha só, eu olhava pra ela e já ficava besta. A criança quando tá apaixonada é engraçado, né? Fica todo besta. Aí... Não é só criança, mas... É verdade, não é só criança. Aí eu tava correndo, né, pra um lado e pro outro, brincando com os amigos lá, com as outras pessoas. Daí, falaram assim, olha só, duvido tu ser louco e tal, de se jogar ali na piscina dos adultos. Aí eu, pô, não, é perigoso, isso aqui é nada, cara, tu que é frouxo. Eu falei, não, sou frouxo. Quer ver como eu me jogo lá? Aí, eu fui e me joguei na piscina dos adultos. E não tinha ninguém na piscina dos adultos, inclusive, não tinha nada, tipo, tava até escuro lá, porque não era pra usar a piscina dos adultos. Só que não tinha cerca nem nada, tipo, era não use, ponto, não tem nada lá. Eu paro correndo lá, me joguei na piscina dos adultos, não senti o chão, ia morrer afogado. Aí eu lembrei que a minha mãe disse pra mim, meu filho, se você nunca souber nadar, nade cachorrinho. Aí eu, porra, nadar cachorrinho. Aí eu comecei a nadar cachorrinho, cara. Comecei a nadar cachorrinho. Cheguei na borda. Aí eu fui lá e falei, eu pulei, tô vivo. Só que, claro que, falando assim, não parece que eu fiquei desesperado pensando que eu ia morrer, pedindo pra Deus levar minha alma de uma maneira segura e tranquila para que eu morresse sem dor. Aí eu cheguei lá, né, falei e tal, consegui e tal, e fiquei correndo ao redor do clube pra ver se eu secava. Aí... Nessas minhas correrias eu vi a jovem que tirava só 10, né? Vamos chamar ela de jovem 10. Eu vou chamar ela de 10. Aí eu vi a 10. 10 é melhor. Aí eu vi a 10 sentada, sabe? Olhando ali pra lua. Aí eu, pô, que bonito, né? Que romântica essa cena, né? Dela ali. Ela estava vestida também para dançar quadrilha. Estava muito, muito beautiful, né? Na minha cabeça tudo é tão mais bonito, mas quando eu vejo as fotos de antes... Ai, que
horrível. Quando eu vejo as fotos de gente, eu fico, caralho, que merda isso aqui, mano. Isso tudo aqui, esse lugar, é uma merda esse lugar aqui. A infância é mágica. Não, então eu acho que a gente, em algum momento da nossa infância, a gente deturpa tudo. Porque quando eu olho, tipo, na minha imaginação, tudo é tão beautiful. Quando eu olho pra ela. Quando eu olho pra ela, no caso da a memória gravada em foto, é tudo tão estranho, tudo tão feio, sabe? Aí, cheguei lá, né? Fui andando, assim. Eu falei, 10, você está sozinha? Posso fazer companhia? Já pegando galã, hein, rapaziada? Já assistia muito anime, hein? Muito anime, já assistia muito anime de romance. E eu lia poesia também, né? Eu realmente lia poesia pra aprender a ser mais dócil nas palavras. Obrigado, Augusto Cury, você fez parte da minha infância, inclusive. Aí eu sentei assim, olhei pra ela, ela tava olhando pra lua. Ela, é nosso último ano, né? Todo mundo junto. Aí eu me senti. Olhando agora, tá vendo porque eu penso que eu fico constrangido? Porque quando eu olho, eu não vou conseguir terminar de contar isso sem ressaltar qualquer coisa a cada 10 minutos, sabe? Porque eu tô constrangido, mano. Eu tô com vergonha. Porque quando eu olho, tipo, de longe, assim, como. É pra isso que eu tô aqui. Faz sentido. Chega logo no ponto. Ah, tá, ok. Daí eu cheguei, aí eu falei, nosso último ano letivo. Letivo não, nosso último ano. No fundamental, não, caralho. Como é o nome? Na escola. Nosso último ano na escola. E você sabe pra que escola tu vai? Aí ela, não, mas eu queria ir pra mesma escola que você. Eu, como assim? Como assim, 10? Mesma escola que eu? Por quê? Aí ela olhava pra mim assim. Aí o OBS travava também. Aí eu olhava pra ela. Ela olhava pra mim. Aí eu... Eu ia editar isso no normal, mas depois dessa aí eu vou deixar tudo. Aí eu falava pra ela, mas por que você quer ir pra uma escola que ela olhou nos meus olhos. Ela chegou bem perto de mim e falou: eu gosto de você, Wiro. Aí eu... Sério? Aí parando pra pensar, né? Tipo, porra, ela podia ter dito isso antes. Aí ela, eu gosto de você e tal. Eu estou apaixonada. Eu também gosto de você, 10. Aí ela riu, eu ri. Aí ela veio se aproximando. Ela veio chegando mais perto. Aí eu já tava tendo um ataque cardíaco já. Não respirava mais. Não passava um raio laser com manteiga. Aí ela me deu um selinho. Cara, porra. Mano. Não. Pera aí, vocês não estão entendendo. Pra um jovem mancebo, uma criança que está em transição para a fase adolescente, cara. Vocês sabem o que é perder o bebê? Hã? É título. Olha, tá melhor que o meu. Eu vou contar disso porque também entrou na questão de escola, mano. Então, isso aqui que você faz parte do meu ano letivo, né? E aí, depois disso, ela levantou e disse: espero te ver novamente. Ela já ia embora, né? Na verdade, todo mundo já tava indo embora. Isso daí demorou um bom tempo. Aí ela foi embora e eu vi ela andando com a família dela. Ao longe do portão, enquanto meu tio enchia a cara atrás de mim. Eu ia falar que se pegou a minha primeira tossida, não foi de risada, foi de tosse, porque eu tô meio morrendo. Mas a segunda foi de risada, porque você quebrou aí. E eu olhei assim pra ele, tio, eu estou apaixonado. E ela foi embora, ela saiu da escola. Eu continuei na escola, mas ela saiu. E é isso, depois de muito tempo, tipo, a 10, ela voltou pra escola depois, mas ela já voltou com outra mentalidade, outro jovem na cabeça. Já não era a mesma. Não era mais a mesma 10. Tinha virado a 8. Aí eu fiquei tipo, cara,
Hoje em dia, eu e a Dessa, a gente é muito amigo, inclusive. Na verdade, ela é uma das minhas melhores amigas, cara. Ela só não sabe que é ela que eu tô falando. Quer dizer, pela história talvez saiba, mas. Mas a 10 é uma É, das minhas talvez melhores ela amigas. saiba agora. Se ela É, viu. ela é uma das minhas melhores amigas hoje em dia. Mas é isso, sabe? Tipo, sei lá. Na minha cabeça, essas coisas funcionaram assim. Tanto que tem uma coisa engraçada que me faz lembrar, Ero. Eu acho que Hum. a nossa mente deturpa muita coisa na infância, quando a gente cresce. Sim, eu queria comentar que eu tive minhas deturpações, só que em vez de ter um clima todo romântico e bonito, como você disse, o meu caso foi algo mais intenso e dramático e dor e. Morder a tua língua, Ero? Não chegou nesse ponto, mas. Ah, que bom. Eu posso mandar já? Manda aí. Seguinte, eu perdi o meu bebê, se é que você chama isso, porque. É que nem o do Will, é selinho, não sei se conta, pessoal. Hoje não conta, a não ser que você enfie a língua dentro da garganta da pessoa. Mas, na escola eu tinha uma questão de. Por eu ser muito comportado, muito quieto, muito na minha, eu não tinha muitos momentos para desperdiçar minha energia. Quer dizer, dispersar não, é usar ela em si. Então, isso foi na época do ensino fundamental que eu estava na escola particular. Aconteceu uma situação meio diferenciada, porque lá tinha rampa. O pessoal, não sei se é o pessoal cadeirante, porque parando para pensar aquela rampa lá. Se aconteceu o que aconteceu comigo, aquele lugar, aquele troço não era seguro, mas eu tinha essa rampa. E eu gostava, igual muitas crianças, de descer correndo a rampa. Porque era basicamente uma rampa em Z. Ah, Você ia, chegava, descia ela, trocava pro outro lado e continuava descendo. ah, eu sei como é. E aí, terceiro andar da escola, era onde eu ficava na aula, ia pro pátio lá pra ir pro intervalo, recreio. E aí, que de recreação não tem nada, então não sei por que esse era o nome. Aí eu descia correndo. Aí era um negócio meio maluco de tipo, correr, bater com o braço com tudo na gradezinha ali que segurava pra você não cair lá pro pátio. Vir por outro lado, bater na porta do outra sala lá de baixo. E vai repetindo isso até chegar no pátio. Eis que, certa vez, tinha umas duas menininhas que eu nem sei de que turma que eram, não sei que idade que tinham. Mas eu tinha lá por volta dos meus. Deixa eu ver, era quinta série. Fazer o cálculo, porque eu sempre esqueço ano com época de Acho colégio. que quinta série é 10 anos, mas eu não sei se é quinta ou sexta. Enfim, mas é mais ou menos essa idade aí. Eu saí correndo em disparada pra baixo. Na hora que eu fui virar pra segunda parte, que eu ia me bater na parede, e ia quicar e descer pro outro lado. Uhum. Enquanto eu tava descendo, eu vi as duas meninas subindo. E aí eu tentei frear. E aí você pensa, aconteceu aquela cena clássica de anime que o cara tropeça e cai de cima com a mão nos peitos da mina? Não. Eu só tentei frear. E aí sabe quando você tá numa coisa íngreme e aí você para com os dois pés na mesma direção, tipo, retinho um do lado do outro, e aí o Uhum. teu corpo vai? Sim. Então, eu fui. E a minha Ah. cabeça deu de frente a dela. E eu bati de boca na boca dela. Ai, que maravilha! Ai, que do. Nossa, ai, doeu em mim. E Hum, amassou os lábios nos dentes. E foi hum, hum. aquele impacto bonito. Ai, E aí, nossa. da situação, Hum. ela caiu pra trás. Eu girei pro lado e caí de costas, bati a cabeça no chão. Mas nada aconteceu porque o impacto da batida da boca já foi o suficiente. Nossa, chega, doeu em mim, eu tô sentindo dor. Ai, que horrível.
Ai, que dó. Aí ela lá com dor, aí eu também, aí eu ia pedir desculpa. A amiga dela levantou ela e as duas me ignoraram. E eu fiquei lá no chão por uns minutos pensando: o que que eu fiz? Ela te olhou e falou baca, né? E foi embora. Não, a visão era de alguém me olhando de cima com aquela cara de repúdio. Só faltava ela cuspir na minha cara. Ai, eu não podia ter terminado. Esse foi o final ruim, eu podia ter tido um final bom, né? Tipo, ela olha pra você e fala, baca, e vai embora, tá ligado? Então, tive muitas situações intensas, mas nada nesse sentido bonito, romântico. Inclusive, minha outra situação, cena de anime que deu errado, aproveitando daquele negócio que você falou da diretoria e pá, eu só fui mandado pra diretoria uma vez. Duas se contar com um esquema que deu errado. E que é muita imbecilidade, eu explico daqui a pouquinho. Mas a primeira vez que eu fui, foi porque aquele moleque que era o riquinho que ficava me controlando e tal, e me fazia ficar com medo. Lá pro final, o oitavo ano, eu já tava de saco cheio. Uhum. E eu tinha uns amigos em segredo que depois ele descobriu e ele queria que eu parasse de sair com eles. Aí, tipo, sabe, eu não sei se tem isso em todos os colégios, mas tipo, sabe, coluna pra segurar o colégio? Às vezes tem banquinho em volta da coluna. Sim, sim. Sim, sim. Aí ele subiu no banquinho e começou tipo, palestrar pra mim, reclamando e me ameaçando e coisa e tal. E, tipo, era final, já hora da saída. Me Uhum. falando, eu vi você hoje com os moleques, eu ver você de novo com eles. Aí você vai ver, e não sei o quê. E começou a me encher o saco. Eu sei que eu já tava tão de saco cheio dele. E eu não tinha costume de brigar, então não sabia dar soco, mas eu sabia dar tapa. Talvez tenha sido mais. Tirar a dignidade do moleque mais ainda. É, E assim, tá, pai. o- tinha. E o moleque tinha também um outro agravante. Ele usava óculos. E eu sempre fui ensinado a não bater em ninguém de óculos. Porque era antiético ou porque podia quebrar o óculos no olho da pessoa? Os dois, não a parte de quebrar o óculos no olho da pessoa, mas de derrubar o óculos e quebrar no chão. Óculos é caro. Pois é. Aí entrou a coisa maluca. Eu dei um pisão no banquinho ali pra tentar dar impulso e subir na mesma altura que ele. Obviamente que nada foi muito bem planejado. Então eu só dei aquele impulsãozinho e caí e desci de volta no chão. Mas na hora do impulso, eu fui lá e dei um tapa na cara dele na face esquerda com a minha mão. E aí ele caiu de lá de cima e o óculos dele voou e caiu no chão e não quebrou, por sorte. E o óculos manteve, ok. Então até aí tudo bem. Mas, Já... mas aí ele caiu no chão e eu só parei assim. E aí a galera de longe assim olhou e ficou: Ô louco, bateu no moleque. Aí sim, porque ninguém suportava ele. Faz sentido. Cara escroto, mano. Aí, aí Hum. ele foi lá, chamou a diretora. Aí o pessoal olhou e, tipo, eu não tinha histórico de agredir ninguém. Aí eu não sei se a diretora, ela só pensou: não, não é possível, esse moleque não agride ninguém. Ou ela realmente deu pra ver que eu agredi nele e pensou: se ele agrediu é porque tinha motivo. Acho que é a segunda opção. Eu acho que é a segunda opção, hein? Mas foi glorioso. Porque ele foi reclamar com a professora e eu não esperava esse final, mas foi. Ele foi reclamar, eu fui junto, porque eu queria dar a minha visão do negócio. Eu ia falar que eu bati nele, que eu queria esse mérito. Mas Uhum. eu ia lá, eu nem falei nada, ele só. Professora, ele me bateu, não sei o quê. Eu caí ali, não sei o quê. Ela olhou pra ele com uma cara de tipo, não acredito. Só falou: Ele? Ele não bate em ninguém. Para de inventar história, menino. Ah, não, mano. E ignorou o moleque.
E eu lá com aquela cara de coitadinho de pensando, eu vou me foder muito. Porque eu tinha esse trunfo na época da infância. Que eu fazia carinho de coitadinho os professores. Eu não era queridinho do professor, eu era muito burro e não fazia nada, mas eles pensavam, que moleque coitado, não vou fazer nada pra ele. Só a Moleque. professora que realmente queria me... Que era da época do ensino fundamental mais criança, que coisa antiga, a professora usava régua pra educar as crianças, bater, e aí já era outra história. Mas tirando essa, que era a professora que eu não gostava, e era a única que queria me ensinar alguma coisa, é curiosa a disparidade dos negócios. Normal. Mas aí do resto eu achava incrível, tipo, não, ele não faz nada, não. E aí o moleque só foi embora indignado. E tu faz E no nada. dia seguinte ele chegou pra mim e só falou: tudo bem, eu não quero mais ser seu amigo. A gente era amigo? E aí eu falei, tá bom. Aí eu fiquei com os outros moleques lá, que era excluído também. E virou amizade bonita. E a outra história também de cena épica, não tão épica, de situação bosta, que aconteceu comigo. E eu tava devendo isso do episódio anterior, que eu falei no final do episódio que eu ia contar. Eu não achei um momento melhor, então é esse. Uhum. Ainda no colégio lá de freira, os professores eram muito rigorosos. E eu era comportadinho, eu aceitava tudo. Ao ponto deles, às vezes, brigar comigo por coisa que eu não fiz, eu levar a culpa e eu ficar calado. Ok. Aí, tinha aquele negócio que eu não sei se hoje em dia ainda tem, eu imagino que deve ter em algum lugar. Aquele momento de parar a aula num dia lá pra fazer coisa de patriotismo. Cantar hino nacional, essas paradas. Uhum. E aí, colégio inteiro, turma lá do último ano até as criancinhas do jardim de infância. Aí eu ia, só que antes de ter o negócio, eu falei pro professor, posso ir no banheiro? Ela falou, não, esperar a aula acabar. Aí teve o negócio. Aí no meio da aula, já ia pra acabar, mas aí a gente teve isso aí. E aí eu falei, professora, posso ir no banheiro agora antes do negócio? Ela falou, não, espera acabar. E eu tava muito apertado. Aí eu cheguei de novo pra ela lá no pátio e falei, professora, eu não tô me aguentando, eu preciso ir no banheiro. Ela falou, não, você vai ficar. E era a professora da reguada. Ah, ok. Aí, todo mundo lá cantando no meio do segundo hino, que eu acho que era o hino do estado, não lembro agora. Eu não aguentei mais. E eu fiz ali mesmo, no meio de todo o colégio. Segunda série, isso, nunca vou esquecer. Não tem nem como esquecer, né? Só que aí, e eu acho que talvez em algum lugar aí da minha cidade, alguém deve falar, pô, eu lembro da época lá que teve um moleque que mijou na frente do colégio inteiro. Talvez alguém, se alguém aí for, você vai lembrar, bota nos comentários, não sei. Vai que acontece. Pessoa que lembra disso, por favor, se manifeste algum Se dia. identifique, você vai saber quem eu sou. É... Aí aconteceu isso aí. Aí a coordenadora ligou pros meus pais, eles vieram me buscar. Eu acho que na hora eu devia estar com uma puta vergonha, mas eu não lembro disso. Eu lembro da parte épica. Que foi a professora se ajoelhando, pedindo desculpa e falando: se eu soubesse, meu Deus, eu achei que. Eu achei que você não tava com tanta vontade assim. Mesmo eu desesperado falando que eu precisava ir. Ai, Tudo bem meu. que eu e desespero é meio difícil, porque eu não esbanjo reação. Pra ela Então, eu tem devia que. estar normal. Então. Não culpo ela nesse ponto. Aí fui lá, fui pra casa. Eu só com satisfação de a professora se humilhou na minha frente e eu tava mijado. Meu pai veio me buscar, eu troquei de calça e fiquei sem aula o resto do dia. Incrível, mijado, né? E, Depois de trocar a e no calça. dia seguinte, obviamente eles devem ter falado pra, tipo, ninguém tocar no assunto. E ninguém falou nada a respeito, então. Fiquei deveras feliz, eu acho. Considero uma conquista.
Sim. Porque pior do que você ser o cara mijado é você ser a pessoa que tem que se rebaixar pro cara mijado. De história de escola era isso que eu tinha. Iru. Acho que não tem mais nada. A gente também já reclamou do ensino suficiente. Uhum. Acho que seria bom a gente ter uma mensagem boa no final, né? Ah, uma mensagem boa? Ok, uma mensagem boa. Crianças, por mais que a escola seja uma merda e que ela não vai ensinar pra vocês coisas que vão ser tão relevantes assim pra vida adulta, ela ainda ensina o básico pra vocês serem pessoas decentes. Então continue na escola. Ok. Tem a parte também da lei que obriga, mas. Também tem isso, né? Agora tem uma outra coisa. Você que é pai ou pretende ser, pretende ter uma criança, incentive ela a estudar as coisas que ela tem interesse, faça ela ter incentivo a gostar de estudar. Porque, tirando todas as coisas horríveis que a gente falou aqui de colégio, tem os pontos positivos, Tem. e se você souber aproveitar e filtrar, vai ser bom pra ele. É verdade. É aquela coisa, né? Tipo. Uma coisa que eu vou só deixar como um comentário real. Não matem a criatividade das crianças de vocês. E você, criança, você jovem, tipo, Você que não deveria estar vendo isso aqui, mas eu sei que você é. tá. Você não é ruim porque você não é bom em matemática. Você não é ruim porque você não é bom em português, geografia, qualquer outra matéria. Você só tem uma certa dificuldade referente àquele assunto. Não quer dizer que você é uma pessoa burra, que você é péssimo. Nem todo mundo precisa ser como a 10. Vocês podem ser como eu. Uma frase que me carregou durante o ensino médio, eu devia ter aprendido isso mais cedo. Porque aí eu me esforçava pelo menos para conseguir e não desistia de vez. Que foi o que eu fiz na infância, que eu me achava muito burro. E minha mãe me botou até em aula particular para tentar me ajudar e eu me sentia tão não merecedor daquilo. Você não. Se você tiver. Como que eu posso colocar? Eu vou usar a frase. A frase é 7 é lucro. 7 é lucro, Seja mano. o suficiente. Não precisa ser o melhor. Seja o suficiente. Exatamente. Na escola, no resto da vida é bom você tentar ser o melhor, porque senão o mercado come teu cu. Outra coisa que eu digo, você jovem que tá querendo crescer, se tornar fazer faculdade, faça faculdade, mas lembre que acima de tudo, acima de todas as coisas, tem uma coisa que você tem que priorizar. Concurso público, sério, pelo amor de Deus, comece a estudar para concurso público, não para de estudar para concurso público. Entra na faculdade estudando para concurso público, garoto. Pelo amor de Deus. Não seja a gente. Exatamente. E é isso. Acho que é só. Eru, finaliza. Bom, é isso aí, gente. Valeu por assistir até aqui. Se vocês tiverem algum comentário sobre alguma coisa que a gente falou até agora, pode deixar aí, a gente vai ver. Não sei se a gente vai responder, mas a gente pelo menos dá aquele like. Eu sempre respondo. O Will é o cara das relações, então. Da relação, né? Ele Eu só manja tenho de uma. relações públicas. Obrigado. Ok. É. É que na verdade minha relação é E, privada, né? e se vocês curtirem aí o que a gente tá fazendo, nosso trabalho, deixa um like. E se inscreve aí para acompanhar mais. A gente tá pensando aí em vários assuntos ainda para tratar. Obviamente a gente não tem domínio completo sobre tudo, a gente vai trazer gente até que saiba mais do que a gente algumas coisas. Mas no que der para falar, a gente fala. E é aquela coisa, se você achou ruim, faz melhor aí que eu quero ver.
Eu não tenho mais nada a dizer. Vou tomar meu Yakult, licença. Beleza, Will. Não esquece de fazer o dever de casa depois. Toma no cu. Ó, e é o linguajar, não te ensinei isso. Tchau. Eu te ensinei a falar vai a merda. Tchau. Falou. Acabou. Tchau.